Elementos de CAD. Computer Aided Como Drawing. que vai aplicar então a modelagem 3D nessa residência aqui? Muito simples. Primeiro, eu vou deixar só o layer das paredes ativo. Tá? Eu venho aqui, deixo só o layer das paredes. Ativo. Tá? Olha só, é tudo linha, né? Para fazer modelagem 3D, eu tenho que transformar isso tudo em polilinha. Eu posso fazer de um jeito mais simples isso, traçando o contorno com o boundary, clicando em um ponto aqui dentro da forma. Ok, ó, agora eu já tenho esses objetos como polígonos fechados, tá? Para fazer a modelagem 3D, basta vir aqui em desenho Modeling, Extrude e selecionar essas polilinhas fechadas. Selecionei. Agora ele pede o tamanho dessa extrusão. Eu falei que o pé direito é 2.7, né? Então eu venho aqui, dá 2.7. Pronto. Vocês não estão vendo em 3D porque está visto de cima, né? Quando eu clico aqui numa aresta e rotaciono, já aparece em 3D a minha casinha. Vamos mudar o modo de vista para estilo raio-x. Tá vendo? Eu já tenho as paredes levantadas. Se fosse fácil assim na vida real, né, erguer uma parede, né? Há quem diga que logo as casas vão ser feitas por impressora 3D. A importância de vocês aprenderem a modelar em 3D, aliás, é essa, né? Vocês podem gerar um arquivo para construir uma maquete disso, ou quem sabe no futuro a própria casa. Só que agora ela tem algumas aberturas, né? Por exemplo, as portas aqui, ó, elas estão abertas até o teto, quando na verdade ela é aberta só até a altura de 2,10. As janelas, elas são fechadas também, né? Então como que eu posso fazer isso? Pode ser por extrusão também, só que eu venho aqui, mudo a posição disso para eu poder visualizar, por exemplo, essa janela. Visualizar para cá, isso aqui. Eu posso desenhar um retângulo aqui. E fazer a extrusão dele. Que é 1.1, 1,10, né? Peitoril. Tá aqui. Depois eu posso fazer essa outra parte aqui, desenhando também aqui em cima e fazendo a extrusão para baixo, né? Para fazer a extrusão para baixo, eu só tenho que colocar o sinal de negativo. Menos, no caso tem 2,70, mas vai ficar com 2,10 a altura da janela, né? Então menos 0,6. Pronto. A porta é a mesma coisa, eu posso fazer aqui o retângulo e extrudar. Extrude. EXT já dá o comando, tá? Menos 0,6 de novo. E assim por diante. Eu vou fechando aqui as janelas, as portas, e eu tenho já isso definido. Tem uma questão aqui. São objetos separados, tá? À medida que eu for ligando eles pelas portas, eu posso unir e transformar isso tudo num objeto só. Vou fazer isso agora com essa parte, essa e essa e essa. Consequentemente, todas essas, ó, já vão ficar unidas todas num mesmo objeto. Você vem aqui no modificar
Edição de sólidos, união. Seleciono tudo que eu quero unir. Tudo que for separado aqui que eu quero unir. E dou Enter. Pronto, já uniu numa coisa só, tá vendo? Só não uniu essa e essa, porque elas ainda não tem uma ligação física aqui, né? Vamos construir isso então. Vamos fazer uma extrusão aqui de 1.1. Construir de novo eu não preciso pôr menos 0.6, na verdade, ó. Se eu direciono ele para um lado, eu só ponho a medida. Tinha me esquecido disso. Se eu clicar nele e correr o cursor para um dos lados, não precisa pôr o negativo, basta pôr a medida que você quer que ele aumente para esse lado. Tá? Vamos construir agora esse outro aqui. Então, ó, é rapidinho. A dificuldade na modelagem 3D é construir o objeto em 2D primeiro, porque depois o 3D é só subir as alturas, subir as paredes. Você já tem todas as referências, não tem que ficar inserindo detalhes, né? A questão é qual o nível de detalhamento que vocês podem chegar numa modelagem 3D. Como o CAD tem precisão absoluta, na casa dos milésimos de milímetro, dá para chegar até no prego, na modelagem de um prego. A questão é, necessita isso? Não, não necessita. Mas depende do quê? Do uso que vocês vão fazer desse modelo 3D. Eu posso usar isso apenas para mostrar para um cliente a aparência final. Eu não precisaria nem modelar detalhes internos. Mas eu precisaria colocar vidro, talvez maçaneta, pelo lado de fora. Então, é o bom senso que vai dizer o nível de detalhamento que vocês precisam dar. Tem outra questão também. Se isso vai ser renderizado realisticamente ou não. Porque se for renderizado realisticamente, quanto mais quantidade de textura diferente tiver, mais pesado vai ficar. Enfim, na hora de atribuir os materiais, vocês têm que ter noção da precisão que vocês querem alcançar. Tá? Eu preciso colocar para uma visualização externa batente nessas portas aqui. E não só o batente, a guarnição do batente. Tá? Para dar um efeito mais realista, né? Mas eu não preciso colocar muitos detalhes internos. Por quê? Eu vou colocar um vidro nessa janela? Vou. Para ficar legal, tem que colocar um vidro. Pode até ser um vidro plano, blindex, de fora a fora, inteiro. Embora não seja comum, né? O comum seja, tenha uma esquadria com vários vidros menores. Ou quadradinho, ou retângulo. Porque você tem que abrir de alguma maneira isso, né? Uma janela basculante ou não. Isso já entra a questão dos blocos. Existem blocos 3D prontos também. Se não existir, você pode modelar com muita paciência e calma uma janela bem detalhada com como chama? Veneziana, com o máximo de detalhes que você quiser. E transformar isso num bloco, para você poder usar posteriormente. Tá? Há quem aplique um desenho como textura numa janela e fique visível como se fosse uma veneziana. Assim, a fotografia de uma veneziana, né? Se for reduzir bastante isso e não aparecer muitos detalhes, não vale a pena modelar aleta por aleta da veneziana. Compensa você colocar a foto estampada de uma veneziana naquela superfície como se ela fosse uma textura. Tá?
Então tem vários truques que se utiliza para agilizar o processo de renderização e de modelagem. Esses truques a gente aprende com a prática. Tá? É isso que dá trabalho na modelagem 3D. O básico, que é levantar as paredes, é que nem na construção civil. Levantar as paredes, em uma semana você levanta. O problema é o acabamento, a instalação dos equipamentos, dos detalhes. É o triplo do tempo. Né? Mas vocês percebem que isso faz diferença na renderização. Agora, se eu não vou renderizar, eu vou mostrar isso como se fosse um sketch. Vou mostrar como se fosse um desenho feito à mão. Vale a pena se dar o trabalho de ficar arredondando a aresta? Não. Entenderam? É essa que é a questão. Você escolhe o tipo de acabamento que você vai dar conforme o uso que você vai fazer dele. Tá? Ó, aqui eu não criei união entre esse bloco e esse. Aparece o risco ali. Então tem que saber que se for material diferente, eu não vou poder unir. Senão eu não consigo aplicar um material diferente aqui e um material diferente aqui. Tá? Olha só, aquele que eu não uni, que está do lado de cá, esse aqui. Aqui sim aparece como se fosse uma coisa só. É com o botão da direita. Muda para perspectiva. Tadã! Criou um ponto de fuga. Aqui, ó. Você quer apresentar para alguém, ó, aquela perspectiva voo de pássaro que eu pedi para vocês fazerem, lembra? A mão livre no primeiro ano. Tá aqui aquela perspectiva voo de pássaro. Bom, na verdade eu não queria incentivar que vocês parassem de fazer desenho à mão livre, mas tem uma alternativa aqui que já dá um charme de desenho à mão livre, mas é com a precisão do AutoCAD. Tanto é que quando você seleciona, ele mostra as arestas precisas ali.